Fala, meus queridos e minhas queridas, boa noite. Tô aqui, né? Tive que dar a cara a tapa, né? O pessoal tá lá no meu direct, no Messenger. Cadê, PQD? Não vai falar nada? Vai cantar a música da Minha Linda Juventude. Minha Linda Juventude, página de um livro bom. É isso aí, perdemos 2-1. Flamengo abriu o placar aí, 1-0, gol de peito de Pedro. Depois o Flamengo tomou uma virada. Parabéns ao goleiro Agostinho Rossi, era para o Flamengo ter levado demais, tá? O primeiro tempo aí foi mais ou menos equilibrado. O Juventude foi um pouco melhor, mas no segundo tempo o Juventude tomou conta do jogo. Tomou conta, jogou demais, Tite recuou, fez ali substituições equivocadas. O goleiro do Juventude estava 5 meses sem atuar e faltou pouco fazer chover dentro de campo, também agarrou pra caramba. Mérito hoje foram dos dois goleiros, agarraram muito bem. O elenco do Flamengo volta para o Rio de Janeiro, está de folga amanhã, quinta-feira, e na sexta-feira se reapresentam no Ninho do Urubu para se prepararem para o jogo contra o Cruzeiro no Maracanã, às 16 horas, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com os resultados de hoje, Flamengo permanece na liderança do Campeonato Brasileiro, empatado aí com o Bahia, né? Mas o Flamengo está à frente no critério de desempate, que é o saldo de gols. Vou deixar vocês aí com a crônica esportiva, aí descendo a lenha no Flamengo, e espero que nós possamos dar a volta por cima, coisa que eu não entendo, né? O Flamengo ganhou aí do Vasco da Gama por 6-1, aquela euforia toda. Depois o Flamengo ganhou de 2-1, empatou 1-1. O Tite tinha acertado o time, o Tite era o melhor técnico do mundo. Aí na primeira derrota aí nesse período de data FIFA, com 8 desfalques, passou a ser o pior técnico do mundo, passou a ser o pior elenco do mundo. Lembrando que o elenco do Flamengo vem de uma maratona muito grande aí. Teve o menos tempo de descanso contra o Fluminense, no jogo que o Flamengo venceu de 1-0, né? Viajou para Caxias do Sul. Então, assim, o Flamengo está tendo muito desgaste físico, tem que ser levado em consideração também, fora as baixas aí no departamento médico. Galera, vamos dar um tempo, somos líder ainda. Manter essa liderança é muito importante. Fica aí com a reportagem que eu reservei para vocês. Vamos nessa, fã de esportes. Juventude e Flamengo, vitória do time de Caxias, 2-1. Jogou muito bem o Juventude. Eu e Marcela Rafael recebemos agora André Kfouri e Gustavo Zupac. Vitória justa essa do Juventude, Zupac, boa noite. Fala, Mota, boa noite, companheiros, boa noite ao fã de esportes. Pode-se dizer que sim, Juventude fez um ótimo jogo dentro de casa. Juventude vem garantindo pontos muito importantes no Alfredo Jaconi, seja em confrontos diretos, né? Pensando em sobrevivência contra Vasco, contra Corinthians, ou em confrontos indiretos, né? Como o jogo de hoje contra o líder da competição. Fez um jogo agressivo, atacou bastante o Flamengo, o Rossi trabalhou muito, o Matheus Claus, o goleiro do Juventude, também trabalhou bastante, mas assim, pela iniciativa, pelas jogadas criadas contra um adversário desse porte, o Juventude finalizou mais, né, durante quase todo o tempo. Então foi uma vitória merecida e um jogo agradável, foi um bom jogo, porque o Flamengo não foi o melhor Flamengo desse atual recorte, mas teve alguns bons momentos durante o jogo. Então, importante para o Juventude não só pelo resultado, mas pela maneira que construiu o resultado. Um momento interessante do time do Roger, pontuando acima do que se esperava na tabela. Quando começou o campeonato, o Juventude, tal qual o Vitória, por exemplo, era dado para ser um dos times que ficaria no Z4 o tempo inteiro. E o Juventude vem pontuando acima, especialmente por jogos dentro de casa, como foi o jogo de hoje. André Kfouri, boa noite. Boa Falar noite. Um pouquinho dessa derrota do Flamengo, uma vitória muito importante do Juventude. E a gente sabe que o jogo é bom quando os dois goleiros trabalham e trabalham Verdade. bem. Foi isso que aconteceu também essa noite. Mas trabalharam demais, especialmente o Rossi. O Rossi no segundo tempo fez algumas defesas Essa aí, ó. sensacionais. Ele cai dentro do gol, mas a bola fica fora. Mas não pôde, no lance do segundo gol do Juventude, o gol da virada,
que é aquela jogada clássica de bola na área com o desvio na primeira trave. A defesa inteira do Flamengo ficou sem ação e o Juventude não recebeu nada de presente nesse jogo. Não. Ganhou do Flamengo, como ganhou do Corinthians, ganhou de outras equipes difíceis, pelo menos em relação a peso de camisa, que visitaram o Caxias do Sul. Elas foram derrotadas pelo Juventude, bem derrotadas, como o Flamengo foi hoje. E embora o Flamengo tenha lutado até o final, tenha tido uma ou outra oportunidade, poderia ter feito um gol bem tarde, como aconteceu em rodadas anteriores, nessa fase em que o Flamengo está esfacelado e evidentemente muito cansado. O Tite até tentou, para lembrar de uma conversa que nós tivemos ontem aqui, colocou o Gabriel Barbosa para jogar junto com o Pedro em um determinado momento no segundo tempo. Segundo tempo. Ele tirou o Vitor Hugo, que foi a escolha para o lugar do Bruno Henrique. Isso. E o Flamengo tentou, mas dessa vez não conseguiu. A cada rodada que o Flamengo entra em campo na atual condição, a liderança do campeonato está em jogo. E hoje não foi possível. O Juventude fez um excelente jogo, o time do Roger foi muito competitivo e durante o segundo tempo pressionou de tal forma que, se não fosse uma noite talvez a melhor do Rossi com a camisa do Flamengo, em relação à quantidade de trabalho e o que ele fez para manter o resultado como estava, isso também é um sinal de que o Juventude pressionou muito e poderia ter feito o segundo gol até mais cedo. Vamos dar uma olhada, a gente tá vendo o gol da vitória do Juventude, resultado importantíssimo, jogo legal esse Juventude e Flamengo. Já já a gente vai falar também no empate do Corinthians e a situação do Antônio Oliveira. Temos, é o último lance, né? Ainda teve essa. O Ayrton Lucas fez um bom jogo ofensivamente, falando, bate cruzado, e o Matheus pega na sorte, né? A bola passa por baixo dele. E o zagueiro comemora como se fosse gol. A bola saiu, ele comemora. E aí pega outra. Tem outra ainda. Essa é a bola aérea dos acréscimos do Flamengo. A bola clássica dos últimos jogos que o Matheus impediu o empate. Aí a tela, com os dados, 15 finalizações para o Juventude, posse de bola parecida, 53-47, 15-9 finalizações certas, 8-5 para o Juventude, 5 grandes chances para o time de Caxias, 3 para o Rubro Negro, ações na área rival, 21-17, escanteios 7 para o Juventude, 8 para o Flamengo. Esse é um jogo que é engraçado, né, Zupá? Quando tem um resultado desfavorável a um time gigante como o Flamengo, que luta pelo título, a gente tenta ver as coisas erradas. Esse é um jogo que, claro, houve coisas erradas, mas é muito na conta do mérito do Juventude, ou sim dá para pontuar bastante falha do Rubro Negro? Não, assim, hoje foi um jogo em que o Flamengo sentiu de maneira mais clara as ausências, os seus desfalques. Especialmente na escolha que o Tite fez para o lugar do Bruno Henrique, ele opta pelo Vitor Hugo, e aí há uma diferença de característica, né? O Vitor Hugo é um meio-campista, então jogando mais aberto pela esquerda, ele não faria o papel do Cebolinha, que é mais agudo, ou do Bruno Henrique, que faz uma diagonal muito forte para pisar a área. O Vitor Hugo faria um trabalho mais da esquerda para dentro e abrir o corredor para o Ayrton Lucas passar. Então o jogo de hoje foi um jogo em que o Ayrton passou mais do que vinha passando antes de lesões e convocações, etc e tal. Mas isso não funcionou. O Vitor Hugo não fez um grande jogo, ele teve uma participação discreta. O Ayrton até passou bastante, teve seus bons momentos, mas a escolha pelo Vitor Hugo, o Vitor Hugo em si não fez um grande jogo. E aí no segundo tempo ele opta pelo Gabriel a partir dos 20 minutos e aí ele inverte. Para acomodar o Gabriel, ele acomoda o Gabriel como um 10, ali como um ponta de lança, por trás do Pedro, como a gente imaginava, mas aí ele inverteu os pontas, né? Jogou o Lohan, que era o meia central, quando entrou o Gabriel ele virou esse meia. Jogou o Lohan para a direita e jogou o Luiz Araújo para a esquerda. O Luiz Araújo vinha bem pela direita no primeiro tempo, fez um ótimo cruzamento, uma linda assistência para o gol do Pedro. Então assim, hoje, e não só pelas convocações, né? Porque são duas lesões, a do Cebolinha, que voltava de lesão, e agora a do Bruno Henrique, tiveram um impacto muito grande, porque o Tite teve não só que botar o reserva do reserva, mas alguém de característica diferente. Então teve um impacto na maneira de jogar. Então o Flamengo sentiu isso, o Flamengo teve dificuldade para marcar pelos lados, o Juventude encontrou espaço para jogar pelos lados. O Lucas Barbosa, que é revelado pelo Santos, que fez golaço no Vasco, fez golaço no Corinthians, fez um belo gol hoje também antecipando de cabeça, encontrou muito espaço para atacar em diagonal, para jogar. Então a gente
a gente deve olhar para a vitória. O Juventude venceu o jogo, né? A gente sempre fala, Flamengo perde e a nossa taxa tá certa. O Juventude venceu o Flamengo, é importante. O Juventude é o 10º colocado com muitos méritos, repetindo, como eu falei, repetindo bons padrões dentro do Jacone. Mas hoje o Flamengo sentiu mais do que em outros jogos os seus desfalques, sobretudo esse homem pela esquerda. Então eu acho que hoje o Tite vai lamentar mais do que em outras circunstâncias. E é uma rodada. O Braz também, né? Exato, os Braz também. E é uma rodada, assim, ruim pro líder. Porque, embora o Palmeiras esteja jogando e não esteja vencendo, mas o Botafogo venceu, o Bahia pode vencer. Então, assim, a vitória do Botafogo foi ruim pro Flamengo. É uma rodada que pode embolar mais o campeonato, que já é bem equilibrado. Melhor então para quem gosta do campeonato, assim, Exato. disputado. Emboladinho, né? Fãs de esportes, daqui a pouquinho a gente vai para a Neoquímica Arena. O negócio tá pegando fogo na Neoquímica Arena. A torcida tá revoltadíssima com a equipe. Empate do Corinthians com o Cuiabá. E a gente vai mostrar todos os detalhes para vocês. Lili Nascimento tá por lá. A gente também vai para a entrevista coletiva. Vamos falar do Antônio Oliveira, se existe a chance dele perder o seu cargo hoje ou nos próximos dias. Tudo isso com a Lili Nascimento daqui a pouquinho. André Fury, números de Juventude e Flamengo são números que me chamam a atenção, porque quando a gente via um tropeço do Flamengo, ainda assim eram números de Flamengo que conseguia se impor em campo. Não foi o que aconteceu, pelo menos pelos números ali. Ou a matemática mentiu em algum momento? Não. O jogo foi muito difícil para o Flamengo, desde o início, embora o Flamengo tenha saído na frente com mais um gol do Pedro. Aliás, o Pedro também no segundo tempo fez lances, deu assistências, limpou jogadas. O chapéu que ele deu da área. Esse lance do lençol dentro da área é um negócio maravilhoso e ele continua realmente em ótima fase. É um jogador que tem uma quantidade de recurso que não cansa de impressionar a gente. Mas o jogo foi muito difícil para o Flamengo desde o início, embora tenha saído na frente. E o Juventude soube competir, não desistiu, não se amedrontou. E fez valer, porque o empate não demorou a sair, né? E o Juventude conseguiu se colocar de novo na posição de mandante e a pressão foi muito grande. De novo, vale a pena ressaltar outra vez a partida que o Rossi fez. A quantidade de vezes em que ele mexeu no placar. Então, se não fosse, se não tivesse sido uma noite tão inspirada, tão bonita do goleiro do Flamengo, o resultado seria diferente a favor do Juventude novamente. A gente viu ali os números, São 15 finalizações do Juventude. Olhando pelo viés do Flamengo, pelo padrão do Flamengo no campeonato, o Flamengo não costuma tomar 15 finalizações, Isso diz sobre as duas equipes, Sobre o que o Juventude criou, sobre o que o Flamengo acabou permitindo, e o Rossi acabou trabalhando muito bem. Aliás, faz ótima temporada o goleiro argentino. Vamos a Caxias, essa defesa realmente é impressionante. Logo depois a defesa serve o escanteio. O gol do Mandaca, que é jogador do Corinthians, revelado pelo Corinthians, emprestado ao Juventude, Luiz Mandaca. A rodada é o sofrimento plural pro Corinthians, é o jogo próprio, e cada rodada ele vai colocando taxinha, assim, aqui podia estar ajudando. E o torcedor do Corinthians, se tivesse na Neoquímica Arena, o Mandaca teria feito o gol da virada. Vamos lá, a gente tá vendo os